Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 12. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente aprende também pelas cores. Até domingo passado, por um bom tempo, a cor litúrgica que predominou foi o branco. O padre celebrava com a casula branca, o altar, as coisas era tudo branco. Agora, de repente, mudou para verde. Isso faz parte do nosso calendário litúrgico. E esse calendário litúrgico é muito bonito, porque nos ensina também. Nós temos 34 domingos que nós vamos celebrar domingo do tempo comum. Não quer dizer que é comum, tem que ser feito de qualquer jeito, não é isso. Tempo comum, a igreja nos ensina que é tempo de caminhar na esperança. Por isso a cor verde nos é apresentada como cor da esperança. Mas é uma esperança com gosto de certeza. É uma esperança que faz com que o nosso coração perceba que agora o Cristo ressuscitado caminha conosco. Depois de vivermos todo esse tempo da Páscoa, agora o Cristo ressuscitado, Ele é o nosso companheiro de caminhada. É o Cristo ressuscitado que vai adiante de nós, abrindo os nossos caminhos. É o Cristo ressuscitado que vai ao nosso lado, sendo o nosso companheiro nas noites difíceis da vida. É o Cristo ressuscitado que vai atrás de nós, para que os nossos pés não caiam nas armadilhas do mundo. É o Cristo ressuscitado que vai acima de nós, abençoando cada passo que nós vamos dando nesse mundo. E é sobretudo o Cristo ressuscitado que vai dentro do coração de cada um de nós, nos santificando a cada dia. Para chegar no céu, é preciso estar em estado de graça. Portanto, é preciso ser santo. É por isso que Deus nos concede esse tempo que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Quando chegar a nossa hora, quando fecharmos os olhos para esse mundo, Deus já entendeu que nós estamos preparados para receber pessoalmente lá o abraço do Pai eterno.
E enquanto nós estamos nesse mundo, não nos resta outra coisa senão caminhar na santidade, dizendo não às situações de pecado, fugindo das armadilhas desse mundo. Só assim nós vamos chegar limpos lá no céu. Só assim nós vamos experimentar o que o céu tem de melhor para nos oferecer. E nós, enquanto filhos de Deus, nós não nos contentemos com pouca coisa. Deus não nos criou para comer migalhas. Ele nos criou para participar do banquete. Então, ao longo de todo esse tempo comum, a palavra de Deus, ela vai tentando nos modelar para que a gente possa experimentar essa salvação que Jesus veio oferecer. E hoje nós somos convidados a olhar para Jesus e responder para o nosso coração: quem é Jesus na minha vida? O que a proposta de Jesus causa na minha família, causa na minha vida? A primeira leitura que nós ouvimos, olhemos lá, tirada do livro do profeta Zacarias, o capítulo 12. Zacarias 12, depois alguns versículos. Esse livro, gente, foi escrito 520 anos antes de Jesus nascer. Foi escrito de uma forma assim, não tem muita sequência lógica os capítulos. Cada capítulo trata de uma coisa diferente. Então o capítulo 12 tem temas muito diversos, diferente dos outros capítulos. Por exemplo, no capítulo 9, que não está aqui, do profeta Zacarias, o profeta diz assim: Deus, ele vai intervir na humanidade através de um rei. Deus virá ao encontro da humanidade através de um Messias. E esse rei, diz o profeta, ele vai começar um reinado novo. Ele vai instaurar nesse mundo um reino ideal. Depois, o capítulo 11, ele apresenta a figura de um pastor. Esse pastor, diz Zacarias, ele virá apacentar o rebanho de Deus. E aí nós temos o texto de hoje, a primeira leitura de hoje, que ele começa dizendo assim: haverá o derramamento do Espírito Santo, haverá a efusão do Espírito Santo. Como é que começa a primeira leitura? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Esse espírito, segundo o autor Zacarias, ele vai promover, ele vai provocar uma transformação interior. Olha só que interessante, gente. Não existe transformação na nossa vida se não tiver a ação do Espírito Santo. Esse Espírito vai transformar o interior de cada homem e de cada mulher. E uma vez transformado, vai passar a confiar mais em Deus. Olha só que interessante, gente. Quando nós começamos a perder a confiança em Deus, está mais do que na hora de pedir para o Espírito Santo provocar em nós de novo a confiança em Deus. Um Deus que não nos abandona nunca. Um Deus que é capaz do impossível para estar junto de nós. Um Deus que foi capaz de se esconder atrás de um pedaço de pão, só para alimentar a nossa caminhada, só para nos dar a certeza de que nós estamos indo para o céu. E aí ele continua dizendo: e esse Deus se sente ferido com a morte daquele que ele enviou. Está aí no versículo 11 da nossa primeira leitura. E aí nós podemos nos perguntar: mas afinal de contas, quem é esse que Deus enviou, se o profeta Zacarias escreveu 600 anos antes de Cristo? Ano 520, século VI. E aí surgiu muitas especulações sobre quem seria essa personagem que Zacarias estava falando. E aí a história de Israel vai nos mostrar que o rei Josias, ele foi morto pelos egípcios. Poderia estar falando de Josias. O rei Onias III também foi morto. Simão Macabeu, ou qualquer um dos profetas que tivesse sido morto
por falar de Deus para as pessoas, por ser o enviado de Deus. Então, de qualquer forma, Zacarias está falando de alguém inocente, cuja morte os habitantes de Jerusalém são culpados. É isso que ele está querendo dizer. Então, passados 600 anos depois, o evangelista São João, ele consegue enxergar em Jesus, morto na cruz, ferido de morte, ele enxerga em Jesus a concretização do que foi dito por Zacarias 600 anos atrás. Olha só que interessante. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 3. Prestem atenção que essa carta, ela vem vindo já, como a gente estava celebrando algumas solenidades, então não deu para a gente acompanhar a carta desde o comecinho do capítulo. Então lá no comecinho do capítulo 3, no versículo 1, até lá pelo 12, 15, São Paulo está dizendo para a comunidade assim, ó: não aceitem nas vossas comunidades pessoas que anunciem um outro evangelho. Nós anunciamos o evangelho de Cristo. Então, se aparecer gente querendo anunciar um outro evangelho, que seja colocado fora, que seja considerado anátema de São Paulo. Ou seja, nós não queremos outro evangelho, nós queremos o evangelho de Cristo. E aí eu me recordo uma vez, gente, que uma pessoa me deu um presente, embrulhado, bonito assim, né, dizendo que era para minha leitura espiritual. Logo falei, é um livro. Quando eu abri o livro, estava escrito lá, Evangelho segundo Allan Kardec. Eu quase que bati na cabeça da mulher com o Evangelho. São Paulo está dizendo assim, o nosso Evangelho é o de Cristo. Ninguém tem autoridade para interpretar, não. Ninguém tem autoridade para apresentar outra coisa. O nosso Evangelho de cristãos é o de Cristo. Então nós precisamos fugir dessas leituras que aparentemente são bonitas, mas estão tentando colocar na nossa cabeça uma outra proposta, que não é a proposta de Cristo. Nada contra quem vai atrás, não tem problema nenhum, mas não se diga que você é cristão católico. Então negue a sua fé e vai atrás, porque o tombo é maior, porque conhecendo a verdade e procurar a mentira, o tombo é maior. A verdade nos liberta. E aí São Paulo continua. Depois ele diz assim: nós precisamos ser fiéis ao evangelho que nós recebemos não por lábios humanos, nós recebemos do próprio Deus. É São Paulo que afirma aos Gálatas. Não foi um homem que disse para nós o que foi, o próprio Deus. Então requer de nós fidelidade ao evangelho. E aí depois ele vinha dizer assim, que a salvação oferecida pela palavra de Deus, oferecida por Jesus. Quando fala palavra e Jesus, nós podemos entender a mesma coisa. São João diz que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e de repente a palavra, ela foi se revestindo de carne e se transformou numa pessoa. Evangelho de João, no comecinho. E essa pessoa é Jesus. Então, depois de exigir a fidelidade a essa palavra, que nós recebemos do próprio Deus, agora São Paulo diz aos Gálatas, e essa salvação que Jesus nos oferece, ele nos oferece de graça. Não é porque a gente é bonzinho, passando por esse mundo, passa por esse mundo como bonzinho, que nós vamos ser salvos. São Paulo está dizendo, se eu não fizer opção por Jesus, eu não vou ser salvo. Eu posso fazer tudo direitinho, mas lá no final da minha vida, quando eu fechar os olhos, eu posso abrir os olhos lá no braço do encardido. A salvação consiste em fazer opção por Jesus, ou seja, a minha vida aqui nesse mundo precisa ser igualzinha à vida de Jesus. Eu preciso reproduzir o amor de Jesus nesse mundo. Eu preciso reproduzir as práticas de Jesus nesse mundo. Portanto, a minha vida precisa ser semelhante à vida de Jesus. E quando a gente reza a missa do apostolado da oração, a gente lembra, fazei o nosso coração
semelhante ao vosso, porque nós sabemos que igual nós nunca vamos conseguir. Mas se for semelhante, nós já temos o céu garantido. E o coração de Jesus era como, gente? Um coração que só tinha amor. Um coração que sabia ir ao encontro das pessoas sem precisar falar nada. Um coração que acolhia, um coração que não discriminava, um coração que era tolerante. Esse é o coração de Jesus. E é esse coração que nós queremos ser igual, ser semelhante. Agora São Paulo, nessa segunda leitura, olha só a volta que eu dei para chegar na segunda leitura. Agora São Paulo está dizendo assim, nessa segunda leitura, que nós somos livres. Fala sobre liberdade. Mas antes um pouquinho de falar sobre liberdade, lá no versículo 23, aqui nós estamos no versículo 26, nós lemos do 26 ao 29. Mas lá no versículo 23, São Paulo compara a lei a um carcereiro. Ele diz assim: nós éramos guardados sobre a tutela da lei. Ou seja, era a lei que nos direcionava. Depois no versículo 24, ele compara a lei a um pedagogo. E ele diz assim: assim a lei se tornou nosso pedagogo. O que é um pedagogo? Aqui deve ter professor, deve saber o que é um pedagogo. A palavra pedagogo é uma palavra grega. Ela vem do grego, dividida em duas: paidós, que quer dizer criança, e agodé, que quer dizer condução. Então o pedagogo é aquele que conduz a criança até o lugar do ensino. Não é o que ensina, segundo a explicação da palavra. Pedagogo leva a criança até o lugar do ensino, mas não é ele que ensina. Então essas duas comparações Paulo faz para ilustrar bem o que ele está querendo dizer. Carcereiro mantém a pessoa presa, mantém a pessoa no cárcere, na prisão. E a imagem do carcereiro é a imagem de um homem cruel, de um homem bruto. O pedagogo é aquele que mantém a criança disciplinada. E aí São Paulo no versículo 25, está quase chegando, ele diz assim: mas é melhor ser conduzido pela mão do que se perder pelo caminho. Mas é burrice querer viver sempre preso, ou querer sempre ser conduzido pela mão, sem experimentar a liberdade. É bonito isso, gente. É bom ser livre. Nós não podemos passar a vida. Mais uma vez eu vou citar o Mateuzinho. O Mateuzinho daqui a pouquinho ele vai querer andar sozinho por aí, sem precisar ser conduzido pela mão. É a liberdade que Paulo está falando. As consequências disso é que nós somos livres. Pelo batismo nós recebemos vida nova. Mas pelo batismo também Deus nos enxerga como iguais. Nós não somos melhores do que os outros. Por isso São Paulo diz: a salvação é para todo mundo, para todos aqueles que fazem opção por Cristo. Aí, certa vez, eu já disse aqui algumas vezes, eu disse na missa, lá na minha primeira paróquia, que tem muita gente que pensa assim: eu vou para o céu porque eu vou na missa todo domingo, eu rezo meu terço lá em casa todo domingo, aí eu já tenho o céu garantido. A partir de que São Paulo está dizendo: não, nós não vamos para o céu por participar de um rito que não muda o nosso coração. A missa precisa despertar em mim o desejo de mudança. A missa precisa fazer com que eu gaste a minha vida pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Participar de um rito que não produz nada é perca de tempo. E aí a gente olha rapidamente o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 9. Nós vamos ler esse evangelho nesse ano mais umas 3 vezes, só que a partir dos outros evangelistas também. O evangelista São Lucas apresenta Jesus, estamos aí no ano de eleição. Daqui a pouquinho começa a sair as pesquisas. Olha lá, fulano vai ganhar, e esse aqui pode passar na frente, esse aqui está atrás. É assim que funciona o sistema eleitoral no nosso país. E a impressão que tem quando a gente lê esse evangelho é que Jesus estava preocupado com isso também. O que é que Jesus pergunta? Olha, o que dizem que eu sou?
Parece que Jesus está preocupado com a sua popularidade. O que é que estão dizendo de mim aí fora? E aí o que é que dizem? Olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, ou alguns dos profetas que ressuscitou. A própria comunidade de Jesus, que morava junto com ele, não conseguia ver mais do que isso. Viam Jesus somente como um homem bom. E aí ele pergunta, peraí. Ele não falou peraí, porque eu estou inventando aqui. Ele falou, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Se lá fora estão dizendo isso, e vocês que convivem comigo? E vocês que já viram todos os milagres que eu fiz? Não está isso no texto, porque certa vez um professor me disse que as entrelinhas falam muito mais do que as linhas. Não foi esse discurso, que dizem que eu sou, tu és o Cristo. Não, foi uma mesa, estavam sentados e estavam conversando. E aí Jesus, mas tá bom, se lá fora estão dizendo que eu sou isso, a continuação do Antigo Testamento, e vocês? O que é que vocês dizem de mim? As experiências que vocês tiveram, quantas curas vocês viram eu fazer, o que é que vocês têm a dizer de mim? Aí tem a figura de São Pedro, que diz assim, tu és o Cristo de Deus. Pedro reconheceu que Jesus era aquele que eles estavam esperando há muito tempo. Aqui não está nesse evangelho, mas no evangelho de São Mateus diz que Jesus fala para Pedro assim, ô Pedro, você é feliz. Não foi nenhum homem que te disse isso. Foi o Pai que está no céu que escreveu isso no teu coração. Então a partir de hoje eu te dou aqui as chaves do reino dos céus. Nós vamos ler isso no domingo que vem. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar, portanto, confia a um homem a condução da sua igreja. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Depois de Pedro, foi vindo Lino, Cleto, Clemente, Cornélio, Cipriano, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, numa sucessão ininterrupta. Portanto, vamos pedir nessa Eucaristia, meus irmãos, que Deus conceda a cada um de nós a graça de reconhecer Jesus nas pequenas coisas do dia a dia e de fazer com que a sua palavra seja o grande norte a partir de hoje, a palavra de Deus que vai conduzir a minha vida, que vai conduzir a minha família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.